Boa noite. Moradores do entorno do canal do Fragoso, em Olinda, cobram providências sobre poluição e barro acumulado no rio. Áreas dos bairros do Derby e das Graças ficam sem energia após árvore de grande porte cair por cima da fiação elétrica. Dia difícil para se deslocar no Recife, além da falta de energia no metrô. Protesto de motoristas de aplicativo travou o trânsito. Pernambuco segue sem lei orçamentária. Veja detalhes da nova determinação judicial, enquanto deputados não chegam a acordo. Tribunal Regional Eleitoral amplia horário de atendimento em Pernambuco para resolver pendências do eleitor até 6 de maio. E uma ONG começa a reformar de graça 42 casas numa comunidade do bairro de Afogados, na zona oeste do Recife. Moradores do entorno do canal do Fragoso, em Olinda, cobram providências sobre os pontos de obstrução de barro no rio e sobre a poluição no canal. Eles alegam que esses problemas agravam os alagamentos durante as chuvas intensas na região. Os trabalhadores estão concentrados no trecho da ponte de Rio Doce. As máquinas retroescavadeiras operam sobre bancos de areia construídos dentro do canal do Fragoso. Parecem labirintos. A água é represada e na parte seca acontece a concretagem das paredes e do piso do canal. Faltam quase 2 quilômetros para a conclusão total da obra. O governo do estado informou que mais da metade do projeto está concluído. Mas, por enquanto, os alagamentos continuam. O mais recente foi na semana passada. Ruas tomadas por água barrenta depois que o canal do Fragoso transbordou de novo. O engenheiro civil Dielson Bezerra e o arqueólogo José Ailton fazem parte de um grupo com mais de 100 pessoas. Moradores de Jardim Fragoso, Bairro Novo, Casa Caiada e Jardim Atlântico. Eles acompanham de perto o andamento das obras. De acordo com o Dielson, a água teria voltado para as ruas e casas pelas galerias pluviais. O problema do transbordo do canal é pelas laterais, são frestas que não são poucas. Ele é todo cheio de frestas, então qualquer volume de água que sai, ele vai sair pelas laterais, jamais por cima. Ele também criticou a falta de limpeza das baronesas. Disse que o serviço não foi realizado no início do ano, antes do período de chuvas. O grupo já havia alertado sobre problemas na execução da obra em março de 2024. Na época, documentos foram protocolados na Prefeitura de Olinda, no Governo do Estado e no Ministério Público de Pernambuco. Os moradores afirmam que fizeram esse alerta, dizendo exatamente que durante as obras, esses pequenos canais deveriam ser alargados para evitar essas grandes enchentes. As ensecadeiras, que são os bancos de areia onde as máquinas operam, são fundamentais para a execução da obra. Por outro lado, acabam provocando pontos de estrangulamento no canal. A água tem dificuldade para seguir em direção ao mar. Resultado, a cerca de 1 quilômetro daqui, a água fica represada, poluída, com milhares de baronesas. Nós fizemos um movimento na rua que aglutinou as ruas vizinhas, que foi um abaixo-assinado. E protocolamos, através de ofício, esse abaixo-assinado, que solicitava uma operação inverno, exatamente com a remoção dessas ensacadeiras, temporariamente, no momento do inverno, para que as águas não retornassem às ruas. Jaime Cabral é professor de engenharia civil da Universidade de Pernambuco e especialista em drenagem urbana. Ele apresentou um comparativo da região ao longo do tempo. Há cerca de 40 anos, a área próxima ao Fragoso tinha pouca ocupação. Já em 2018, o cenário mudou completamente. A mancha vermelha indica o avanço das construções, ou seja, mais concreto e menos áreas naturais para absorver a água da chuva. Uma planície de cotas muito baixas e aí a água vai com baixa velocidade também. A gente fala assim, tem um gradiente hidráulico pequeno, então a água vai devagar e não escoa muito devagarzinho. Por fim, ele chama a atenção para a complexidade da bacia do Fragoso.
A gente poderia dizer, em termos de geomorfologia, que ela tem uma forma de um anfiteatro. O anfiteatro, quer dizer, ele tem as bordas mais altas e a parte central mais baixa. E aí junta o Ouro Preto, junta os Butrins, aí converge para esse ponto mais baixo. E como o Fragoso ele não consegue sair logo no oceano, então ele vai ficando paralelo, só vai sair lá junto do Paratibe, e aí com isso realmente vai acumulando água, demora a sair e vai alagando mais. Uma das explicações para tantos alagamentos nos últimos anos. A Prefeitura de Olinda disse que vai ampliar o mutirão de limpeza do canal do Fragoso nos próximos dias e prometeu reforçar a fiscalização do descarte de lixo e despejo irregular de esgoto, que aumentam o crescimento das baronesas. A Companhia Estadual de Habitação e Obras disse que vai reforçar o serviço de limpeza das baronesas feito pela Prefeitura a partir de amanhã. Sobre as ensacadeiras, a SEAB explicou que são barreiras temporárias, usadas para afastar a água do local que precisa ser concretado, mas não impedem o fluxo da água. E com o avanço da obra, a capacidade de retenção e escoamento do canal deve aumentar. E a gente vai acompanhar por aqui. No bairro do Derby, no Recife, uma árvore caiu e atingiu um ônibus e um carro. Foi na rua Joaquim Nabuco, uma das principais da região. Você vai acompanhar o vídeo da câmera de segurança do prédio de esquina, que mostra aí que pouco antes da queda da árvore, muitos carros e ônibus estavam parados na rua Joaquim Nabuco esperando o sinal abrir. A câmera não registrou o momento da queda por causa da interrupção no fornecimento de energia. Mas dá para ver o momento em que o primeiro galho da árvore se desprende e atinge um fio. Havia 7 pessoas no ônibus da linha Curado 1 Boa Vista e tinha gente na parada. Felizmente, a fiação e os cabos de telefonia da Avenida Joaquim Nabuco acabaram segurando os galhos. O SAMU foi chamado, mas não precisou fazer socorro. Os bombeiros fizeram o primeiro trabalho de remoção dos galhos. Parte dos bairros das Graças e também do Derby ficaram sem energia elétrica. Escolas tiveram que liberar os alunos mais cedo. O trânsito foi desviado a partir dos 4 cantos. No fim da tarde, equipes trabalhavam na retirada dos últimos galhos na rua Joaquim Nabuco. A Neoenergia informou que o restabelecimento, que restabeleceu, aliás, 100% do serviço na região por volta das 5 horas da tarde. Passageiros do metrô do Recife enfrentaram transtornos com a interrupção do serviço hoje pela manhã. Os ônibus lotados foram reflexo da interrupção do serviço do metrô do Recife. Cabe mais não, cabe mais não. Isso é uma vergonha para o trabalhador que paga seus impostos todo dia, passa por uma situação dessa, isso é uma palhaçada. Todo mundo, a situação fica precária para todo mundo aqui. Você ia pegar o metrô ou o ônibus mesmo? Metrô e soltando na mangueira, aí tem opção. E quando chegou aqui pegou essa surpresa. Exatamente. Essa aqui é uma imagem que ninguém que usa o transporte público gosta de ver. Tranquilidade na entrada do metrô. Isso porque tranquilidade aqui significa dor de cabeça para quem usa o metrô. Aqui portões fechados e o aviso: estação fechada. Todas as 29 estações ficaram fechadas. Dessa vez foi um problema no fornecimento de energia elétrica externa. A Axia Energia, como passou a se chamar a antiga Chesf, explicou que a interrupção no fornecimento de energia que afetou parte dos bairros da Zona Oeste e Sul do Recife foi às 5h43 da manhã. Houve um desligamento de um setor da subestação Bongi, resultando na interrupção de energia. O serviço foi restabelecido 25 minutos depois. A Axia Energia disse que a causa do desligamento está sendo investigada. Ao todo, cerca de 170 mil passageiros utilizam o metrô do Recife diariamente. Você costuma ver esse tipo de situação por aqui? Sim, constantemente isso acontece. Você está indo para onde? Estou indo para Imbiribeira, para Mascarenhas. Normalmente demoraria quanto tempo assim? A partir do momento que eu chego aqui, pegando o metrô, 20 minutos. Hoje tem uma ideia de quanto tempo vai demorar? Vai atrasar? Não faço ideia. O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano informou que ativou a operação emergencial com várias linhas para suplementar o transporte de ônibus. Ô amigo, difícil aí hoje, né? Difícil pra caramba, negão. Muito chato, muito horrível. O ônibus demorando muito, tá muito complicado. É um sufoco. Isso é mais um sufoco que a gente pernambucano enfrenta, né? É sempre isso, a gente sai de casa às 6 horas da manhã e tá assim, engarrafamento, quando chega aqui não tem metrô. Muito complicado, muito estressante. E trabalho assim? É horrível, né? A CBTU informou que o metrô voltou a funcionar por volta de 9h30 da manhã.
Portanto, nessa volta para casa, o metrô funciona normalmente. E o trânsito ficou complicado na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, durante um protesto de motoristas de transporte por aplicativo. Os motoristas fecharam 2 das 4 faixas da Avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife. As outras 2 faixas ficaram livres para a passagem dos outros veículos. O protesto foi na pista, sentido Zona Sul. Houve reflexos na Avenida Conde da Boa Vista, que ficou bastante congestionada. Entre as reivindicações, os manifestantes pediram direitos trabalhistas, uma tarifa mínima de R$10 e que o pagamento pelas empresas de transporte por aplicativo seja calculado com base nos quilômetros rodados. Pedem ainda que os deputados estaduais articulem com a bancada federal de Pernambuco. A Câmara dos Deputados, em Brasília, discute atualmente o projeto de lei 152, chamado de PL dos aplicativos, que propõe a regulamentação das relações de trabalho entre os motoristas e as plataformas onde os passageiros pedem as corridas. Essa manifestação faz parte de um movimento nacional dos motoristas de aplicativo. Eles organizaram os protestos porque a Câmara Federal previa para esta semana votar o projeto de lei dos trabalhadores por aplicativo. Mas ele foi retirado da pauta. O projeto estava em debate desde julho do ano passado. A Justiça de Pernambuco suspendeu temporariamente a tramitação do projeto de lei orçamentária que define quanto do orçamento o governo do estado pode remanejar sem autorização da Alep. Desde o ano passado, as mudanças impostas pelos deputados viraram motivo de disputa com o Executivo. A decisão é dessa segunda-feira e interrompe, pelo menos por enquanto, uma disputa política que já se arrasta há meses. Na prática, o texto que estava prestes a ser votado para, e o assunto volta a ser analisado pelo Tribunal de Justiça. Essa é a segunda vez em menos de 4 meses que o Judiciário intervém na disputa entre a Alep e o governo sobre o orçamento do Estado. O ponto central é o chamado remanejamento do orçamento. A lei orçamentária anual é uma lei que vai prever o que se vai arrecadar e o que se vai gastar, ou seja, ter uma previsibilidade de fluxo de arrecadação e de despesa, fundamental para qualquer governo. O remanejamento é o remanejamento orçamentário, é de quanto nessa LOA se vai poder remanejar, mexer nesse orçamento que foi previsto, tá? Um determinado valor, e aí você pode remanejar dentro das necessidades que apareçam. Todo governo ele é envolto de prioridades em que muitas vezes aparece e que há uma necessidade de se disponibilizar, se dispor um valor, um percentual maior. No caso de Pernambuco, essa discussão envolve uma diferença bilionária. O governo defende um limite de 20%, o que representa 12 bilhões de reais. A oposição quer reduzir para 10%. A suspensão foi determinada pelo desembargador Eduardo Guilhô Maranhão. Ele atendeu a um pedido da deputada Débora Almeida, do PSD. A ação questiona a forma como o projeto estava tramitando na Alep. O projeto de lei que a governadora Raquel Lira encaminhou aqui para a Assembleia para alterar a lei orçamentária pelo regimento da Casa e pela Constituição deve tramitar como lei ordinária e indevidamente estava sendo tramitada pelo rito especial do orçamento, não respeitando a urgência constitucional definida pela chefe do Poder Executivo e também restringindo a atuação dos parlamentares aqui dessa casa, definindo como preponderante a decisão de uma minoria de 5 deputados em detrimento do plenário, que é soberano, com 49 deputados. O desembargador Eduardo Guilhô Maranhão entendeu que submeter o projeto à mesma tramitação da lei orçamentária anual afeta as atribuições constitucionais do Poder Executivo, porque despreza o regime de urgência, e também que restringe a atuação parlamentar dos deputados por representar restrição à participação do processo legislativo. E também entendeu que o projeto está próximo da votação final. A disputa começou ainda no ano passado, durante a votação do orçamento de 2026. O impasse gerou uma situação inédita. 2 versões do orçamento publicadas ao mesmo tempo. O caso foi parar na Justiça e o tribunal deu ganho de causa ao governo. Mesmo assim, a discussão continuou, com um novo projeto para definir esse percentual. Antes da decisão de ontem, o texto proposto pela governadora já tinha sido alterado na Comissão de Finanças e reduzia novamente o limite para 10%. Mas a proposta ainda não foi votada no plenário.
Com a decisão, a Alep tem 10 dias para se manifestar. Se a Justiça entender que o projeto precisa recomeçar do zero, todas as decisões tomadas até agora podem ser anuladas. Em meio a essa disputa, já é abril e permanece a incerteza sobre qual será, de fato, o limite de remanejamento do orçamento em Pernambuco neste ano. Uma definição que impacta diretamente sobre como e onde o dinheiro público será aplicado. O remanejamento na prática funciona da seguinte forma. Você que está em casa, por exemplo, tem um orçamento previsto para comprar uma geladeira. Porém, há uma questão, uma emergência que você tem que comprar um sofá. Você tem que deslocar um pouco esse orçamento que seria da geladeira para comprar um sofá. Mas isso no ambiente da administração pública requer o quê? Um cuidado e uma segurança jurídica maior. Por quê? O dinheiro da administração pública é o nosso dinheiro. Então, envolve toda uma questão de seguir um rito que não traga nenhum tipo de uso indevido dessa verba. O orçamento total de Pernambuco para este ano é de 60 bilhões de reais. Nos últimos 10 anos, todas as definições a respeito do orçamento foram tomadas no ano anterior e a lei orçamentária era assinada em dezembro. Já estamos em abril e segue em definição. Perguntamos à Alep como a Assembleia recebe a notícia da decisão do desembargador, mas não tivemos resposta. Uma sessão na Câmara do Recife precisou ser interrompida hoje, depois que o vereador Eduardo Moura, do Novo, e o deputado estadual Romero Albuquerque, do PSB, se envolveram em uma confusão. A reportagem está aqui no G1, você acessa pelo QR Code que está na tela. Os dois trocaram acusações no plenário. O confronto precisou ser interrompido, contido aí por outros parlamentares. Eduardo Moura afirma que foi ameaçado pelo deputado após críticas feitas à gestão municipal durante o uso da tribuna. Já Romero Albuquerque rebateu as acusações e disse que a postura de Eduardo Moura é recorrente, marcada por ataques pessoais e tentativas de constrangimento. A presidência da Câmara lamentou o episódio e reforçou que o debate político precisa ocorrer com diálogo e civilidade. O vídeo e também outros detalhes você encontra aqui no G1 Pernambuco. E a partir de hoje, as centrais de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral e os cartórios eleitorais vão funcionar de domingo a domingo. A iniciativa é para que os eleitores consigam resolver pendências antes do prazo final. Lília Oliveira traz os detalhes do atendimento agora ao vivo. Oi, Lília, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. A ideia é evitar aquelas filas enormes que a gente sempre acompanha no final do prazo. Eu estou aqui com a Verusca Schettini, que é secretária da Corregedoria do TRE. A gente está aqui também com o Micaele Santana, que é a intérprete de Libras. Verusca, boa noite. Vou começar perguntando quais são os serviços que podem ser feitos, até o dia 6 de maio, que é o prazo final, e como que vai funcionar esse horário estendido. Boa noite. Até o dia 6 de maio, nós podemos fazer, os cidadãos podem fazer o alistamento, transferência do local de votação, revisão dos seus dados, ou seja, regularizar a sua situação para que possam votar em outubro próximo para as eleições gerais, E agora é importante dizer que a partir de amanhã, do dia 15 de abril a 6 de maio, a Justiça Eleitoral está ampliando o seu horário, ou seja, vai abrir sábados, domingos, feriados, para que a população possa comparecer. Quem precisa realmente regularizar, quem precisa tirar seu título, fazer sua biometria, agende seu atendimento, entre no site do TRE, que é o www.tre-ifmpe.jus.br, agende seu atendimento em qualquer unidade da Justiça Eleitoral. Onde é que o eleitor encontra essas centrais de atendimento? No site do TRE, em agendamento, tem os locais, são 122 cartórios eleitorais, são 10 centrais de atendimento, são postos de atendimento. Então, para a maior comodidade do cidadão, do eleitor, ele vê lá onde é que tem vaga, ele vê o seu dia, o seu horário. E o importante é avisar, nós temos o atendimento nosso, ele é universal. Ou seja, você é morador de Recife, você é eleitor de Recife, você pode ser atendido em qualquer outra unidade da Justiça Eleitoral, em Olinda, em Jaboatão, em Paulista, em Caruaru. Não é obrigatório você ser atendido no seu domicílio eleitoral. Em outro domicílio, você também é atendido. Verusca, o prazo final é no dia 6 de maio. Em que situação o eleitor fica impedido de votar, caso ele não faça esses serviços?
ele não fica, se ele não estiver regularizado, ele precisa estar regular com a Justiça Eleitoral para poder votar, né? Então a gente pede que, se ele não tiver biometria, é importante que ele faça a biometria até para outros serviços do governo federal, do GovBR, é importante que ele faça essa biometria. E por ser eleições gerais, por ter vários cargos que precisamos votar, o processo é mais célere se ele tiver a biometria, mas se ele não conseguir fazer biometria, ele vota do mesmo jeito. Verusca Schettini, muito obrigada pelas informações. Micaele, obrigada também. Só reforçando, gente, que o Grande Recife vai ter ônibus de graça nos dias de votação. Primeiro e segundo turno, caso tenha. Só não foram definidos ainda os dias e horários, né? Mas o Grande Recife vai ter ônibus gratuito para quem precisa desse tipo de transporte para chegar até o local de votação. Márcio. No primeiro turno, em outubro, né? Nós teremos aí o primeiro e segundo turnos, a previsão. Obrigado pelas informações, Lília. O Ministério Público de Pernambuco recorreu da decisão da Justiça que absolveu o padre Ayrton Freire da acusação de estupro. Essa notícia está no G1. Você acessa apontando o QR Code, né, a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. A medida busca reverter a sentença da Vara de Buíque, que considerou não haver provas suficientes para a condenação. A absolvição do padre foi determinada no dia 30 de março. Além do sacerdote, também foi absolvido o motorista Jailson Leonardo da Silva, que havia sido apontado como participante do suposto ato de violência sexual. Os dois estavam presos desde 2023, quando a denúncia da personal stylist Silvia Tavares de Souza veio à tona. Com a sentença, a prisão preventiva deles foi revogada. Depois do intervalo, a abertura das inscrições para editais de cultura aqui em Pernambuco. E a iniciativa de uma ONG que está reformando casas em uma comunidade da zona oeste do Recife. O ENE2 volta em instantes. Estamos de volta. Começaram hoje as inscrições para os editais do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, o Funcultura. São mais de 19 milhões de reais de investimento para incentivar linguagens artísticas aqui no estado. O repórter Juliano Roque explica como funciona esse processo seletivo. Juliano, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Primeiro de tudo, falar que as pessoas esperam bastante pelos editais, porque são antigos, são reconhecidos, são editais sérios, por isso fazem tanto sucesso entre a turma que trabalha com arte, com história, enfim. Clarice Andrade, ela é da Fundarp e conta pra gente os detalhes. Hoje, inscrições para quais editais especificamente, Clarice? Funcultura Geral e Funcultura Patrimônio Cultural. Funcultura Geral, o que é que significa? É porque realmente é o mais amplo, é o que cabe em mais linguagens. Lá cabe dança, circo, teatro, cabe também artes visuais, artes integradas, cultura popular. E o patrimônio? Patrimônio, a gente pode trabalhar com projetos, tanto de projetos de arquitetura como obra, como também inventários, projetos para museus, tudo isso cabe no edital de patrimônio. Logo no comecinho, o Márcio falou pouco mais de 19 milhões de reais. Dividido quanto para cada edital? São 15.990.000 para o edital Funcultura Geral e 3.510.000 para o Patrimônio Cultural. Existe um teto de verba para projeto? Sim, sim. No edital Funcultura Geral é 250 mil e no edital Funcultura Patrimônio Cultural, como cabe obra, pode chegar a 1 milhão. Ô Clarice, para fazer a inscrição é muito difícil, é burocrático, tem que juntar muito papel, quem não fez vai ter dificuldade? Olha, papel não junta mais, que é tudo virtual, tudo né? Pela internet, tudo né? Tudo pela internet, tudo na plataforma Mapa Cultural. E tem que gastar um tempinho, estudar, ler os editais e principalmente as resoluções. As resoluções são os anexos que tem lá nos editais e tem tudo o que precisa para cada uma das categorias. Quanto mais detalhar, é melhor para quem vai avaliar? Quanto mais planejar, quanto mais você tiver um planejamento de acordo com o que você quer realizar, vai ser melhor o seu projeto. As inscrições começam hoje e vão até quando? Até 13 de maio. Agora me diz uma coisa, o resultado demora muito? Como é feita essa avaliação? Quem julga? A gente contrata, né? A Fundarp contrata os pareceristas, são 3 pareceristas para cada projeto e eles se reúnem para dar uma nota única ao projeto. Então, assim, esse resultado demora um pouco, só lá para o fim do ano mesmo é que sai. Lá novembro, dezembro, é isso? Lá para novembro. Clarice, muito obrigado pela entrevista. É criterioso, por isso faz tanto sucesso entre as pessoas, né? Márcio, voltamos com você. Obrigado pelas informações, Juliano.
Vamos conhecer agora mais um participante do Festival Comida de Boteco. Este bar, que fica na zona norte do Recife, apostou em ingredientes bem pernambucanos. Meu nome é Vinícius, eu sou um dos sócios proprietários do Belém, que fica na Encruzilhada. Juntando Encruzilhada, Campo Grande, uma parte do Arruda, na verdade antigamente era tudo um bairro só, que foi construído por uma congregação jesuíta, que primeiro eles fundaram aquela igreja de Belém, certo? E o nome dos bairros todos eram Belém. E ao passar do tempo os nomes foram mudando. Aqui mesmo, como tem essa grande encruzilhada aqui, né, são 5 pontas, o mercado inclusive foi formado porque ali era uma integração de machambomba, aqueles trenzinhos a vapor. Certo? E a partir daquela integração foi se formando um comércio, e aí foi se construindo o mercado da Encruzilhada, e aí, consequentemente, o nome do bairro foi de Belém para a Encruzilhada de Belém, e depois virou só a Encruzilhada. O bar quase foi, eu acho que em uns 3 outros pontos, certo? E até que a gente achou esse aqui, e aí no dia 4 de fevereiro de 2023, aí a gente abriu o bar aqui. O desafio é o mesmo de qualquer pessoa que bota a cara para empreender, né? Às vezes a gente programa tudo, mas sempre aparecem, assim, coisas que mudam, assim, todo o cronograma, tudo, porque tudo é passível de acontecer. Tem uma certa veia de agitador cultural e de gostar de estar sempre no meio de muitas pessoas. E aí o bar é um complemento disso. Junto o útil ao agradável, a gente toma uma cervejinha, conhece gente nova sempre. Esse ano é o nosso 3º ano, né, participando do Comida de Boteco. O nosso prato, ele é uma repaginada da macaxeira com charque. É um chips de macaxeira que vem com um creme de girimum com alho poró, feito na nata e na manteiga de garrafa, ragu de charque, né, e ele vem finalizado com algumas conservas crocantes. Cebola roxa, cenoura, aí tem cebolinho e ele vem acompanhado de um pesto de coentro. Se eu vencer o Comida de Boteco, eu vou ficar muito feliz pelo sentido de que todo ano a gente tenta dar o melhor da gente para buscar vencer o Comida de Boteco. Então vai ser, assim, o resultado de um trabalho de uma equipe que eu confio em muito, não é pouco não, confio bastante na minha equipe. O Comida de Boteco vai até o dia 3 de maio, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você acessa o G1 e confere a lista completa com os 51 restaurantes que estão participando do festival. No bairro de Afogados, no Recife, um projeto social tem feito reformas de graça em casas da comunidade Via Sul. A proposta é ajudar os moradores com melhorias na habitação. A comunidade Vila Sul fica no bairro de Afogados, na zona sul do Recife. Existe há 10 anos e hoje é uma zona especial de interesse social, ZEIS. 197 famílias construíram suas vidas aqui. É o caso da Cláudia, líder comunitária que trabalha para que a Vila Sul se desenvolva. As maiores dificuldades da gente aqui é o sistema de drenagem, no momento, né, sistema de drenagem e calçamento, né, ou pavimentação das ruas. Quem entra hoje na comunidade encontra um verdadeiro canteiro de obras. Caminhões com materiais e trabalhadores da construção civil atuam na reforma de 42 casas. Primeiro, a gente chega numa comunidade, faz as nossas parcerias com as organizações locais, porque a gente entende que eles têm todo o conhecimento daquela área, daquele território. A partir daí, a gente faz reuniões com as famílias, por exemplo, famílias com crianças, famílias com idoso, pessoa com deficiência, mulheres pretas, entre outros critérios, né? A gente entende que esse público é que a política não chega. O direito demora muito mais a chegar lá na ponta. A casa da Ana vai ser totalmente restaurada. Ela mora com o marido e o filho e está ansiosa para voltar quando tudo for concluído. O meu era a fossa, que minha fossa era dentro do banheiro, que era o que mais me incomodava. Aí eles fizeram a fossa, parede, laje para botar caixa, pintura, a parte hidráulica, a parte elétrica, cerâmica e o telhado. A iniciativa é da organização não governamental Habitat para a Humanidade Brasil e parceiros. Durante a tarde, moradores da comunidade estiveram no Compaz Dom Helder Câmara para o lançamento do programa Melhoria nas Favelas.
A Habitat ela atua com esse tema de melhorias habitacionais já há algum tempo, quase 20 anos. Com o parceiro que é a Fundação Salvador Arena, é a terceira experiência que a gente tem com eles, né? A gente atuou antes no COC, com 2 etapas de melhorias, e a Vila Sul foi escolhida num processo também onde a gente indicou comunidades, fez visita, levantou informações sobre o nível de organização, sobre localização, sobre as condições das próprias moradias. A fundação, ela existe há 63 anos, né? Foi criada pelo engenheiro Salvador Arena, que doou todo o seu patrimônio empresarial e pessoal para a fundação, para desenvolvimento de projetos sociais e projetos educacionais. Nós temos aqui um investimento importante a cada ano de cerca de 90 milhões de reais e no Brasil todo, onde nós atuamos. A previsão é de que todas as casas sejam entregues até outubro. Vai ser uma transformação. Isso é uma transformação e eu estou muito realizada. Eu e meus filhos, e como a comunidade também, Vila Sul. Agora 7h34. Vamos conferir agora algumas câmeras de trânsito para mostrar como é que está a volta para casa, mostrando para você como é que está aí a Avenida Rosa e Silva, mostrando a movimentação intensa em direção aos bairros da Jaqueira, Casa Forte, Casa Amarela, neste momento. É um dos caminhos, né, para quem quer fugir, de repente, de outros pontos da capital, seguindo pela Zona Norte, segue aí pela Avenida Rosa e Silva. Vamos mostrar também como é que está a Avenida Agamenon Magalhães, para você que está saindo agora do trabalho, de repente vai em direção à Zona Sul da capital, aí no cruzamento com a Rua do Paissandu, movimento intenso também em direção à Zona Sul da capital. Com essas imagens, a gente encerra o Enea 2 de hoje. Obrigado pela sua companhia. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.